Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a questão 14. Um mergulhador entra em um grande tanque cheio de água com densidade ρ dada, tendo em uma das mãos um balão cheio de ar. A massa do ar contido no balão é tanto, a massa molar do ar contido no balão é tanto, considere que a temperatura da água é tanto e o balão permanece em equilíbrio térmico com a água. Considere que o tanque está ao nível do mar. A que profundidade a densidade do ar do balão é de 1,5 kg por metro cúbico, tá, galera? Aqui tá errado, tá? Metro cúbico. Tá, aí beleza. O que eu ia salientar é que não tem os dados todos nessa questão. Justamente, deixa eu só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Porque os dados estavam lá em cima, lá no topo da prova, da parte de física. Então não é que ele não deu, não. Ele deu. Inclusive a gente vai usar. Pronto, aqui. Tudo certinho. Nem tudo aí é para a gente usar nessa questão, né? Mas muitas coisas são. Então, o que a gente precisa fazer basicamente? A gente precisa determinar a que profundidade a densidade do ar do balão vai estar naquele caso ali. Densidade depende de massa e de volume. E a gente sabe que a massa não vai mudar, não vai se alterar. Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a altura, a profundidade da água em que aquele balão vai estar com um determinado volume relacionado a essa densidade. E aí, só que como que a gente vai relacionar profundidade da água com volume? E aí que tá, a profundidade da água está diretamente relacionada à pressão. A pressão que uma coluna de água gera em um determinado objeto. Então, a gente vai analisar através da pressão. Tipo, vamos configurar volume contra pressão e analisar como que a profundidade da água mexe nisso. A gente está trabalhando com um balão, dentro do balão tem um gás. Então a gente vai trabalhar com PV igual a nRT, basicamente. Daí o que acontece? Temperatura a gente tem, tranquilo. O R a gente tem também, ó, ele deu constante dos gases ideais. O número de mols a gente não tem, mas a gente tem uma coisa próxima, que é a massa molar. Então, a gente vai ter que usar essa massa molar. Como? A gente escreve aqui PV é igual. Número de mols é massa sobre massa molar. Eu normalmente uso massa molar emissão, emissão, mas como ele usou emissão só um, vou deixar assim. Tá? Aí você vai dizer, beleza, mas a gente não tem a massa ainda. Sim, concordo. Mas vamos chegar lá. Por quê? Porque aqui a gente tem volume. E massa sobre volume justamente é densidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar essa densidade. Então, eu vou escrever que P vezes Mzão sobre RT é igual a Mzinho sobre V, ok? Eu basicamente troquei tudo de lugar, só passando para o outro lado, só mantive o P na esquerda e o Mzinho na direita. O resto tudo eu passei ou multiplicando ou dividindo para o outro lado. Tá? E pronto. Isso daqui é justamente a densidade. E eu quero saber, a que profundidade da água eu tenho tal densidade. Que densidade? A densidade que ele deu. Então, repara que se eu usar o valor de densidade do balão que ele me deu, eu já tenho densidade, eu já tenho temperatura, R, massa molar, falta só pressão. Então eu vou conseguir descobrir a que pressão aquela densidade acontece. É exatamente isso que a gente quer. Então aqui, pressão, massa molar é 29 vezes 10 a menos 3. Repara que está em quilograma por mol, então já está certo, justamente por isso que tem o 10 a menos 3. O R, 8,31, já em joule por mol Kelvin. E a temperatura de 282. Isso é igual à densidade, que é 1,5 também quilograma por metro cúbico. Então está tudo na unidade correta. É só a gente fazer essa conta e obter qual que é a pressão
na qual isso acontece? Acontece que, se você fizer a conta, você encontra aproximadamente. Calma aí. Você encontra aproximadamente que a pressão ela dá 1,21 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Ah, como é que você chegou nesse valor? Passa tudo para um lado só, deixa só a pressão ali isolada e faz a conta. É importante fazer, enfim, mas dá esse valor. Confia. Confia que dá. E aí, essa pressão, ela ainda não está diretamente relacionada com a resposta, porque essa pressão, ela é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de água. Então, 1,21 vezes 10 a quinta é a pressão atmosférica que ele deu, que é 1,01, mais a pressão da coluna de água. Então, a pressão da coluna de água é 0,2 vezes 10 a quinta, que é 2 vezes 10 a quarta. Daí repare que pressão da coluna de água é μgh, é densidade da água vezes gravidade vezes altura. Isso é igual a 2 vezes 10 a quarta. Daí, a densidade da água, ele também... Ah, ele deu lá no início, é claro. Inclusive ele usa ρ, vou usar ρ aqui também só para não confundir. Pronto. Então, ali entra 1000 kg por metro cúbico. No G, ele deu ali nos dados, é 10. Se não desse também a gente usava, é o de menos. A altura que eu quero saber, e aqui 2 vezes 10 a quarta. Justamente, aqui eu tenho 10 ao cubo, vezes 10, 10 a quarta. Então, 10 a quarta vezes h é 2 vezes 10 a quarta. Então, h é 2 metros. Beleza? Só comentar, né, que a maioria das coisas que ele deu, a gente conseguia passar sem, né? Tipo, fora a constante dos gases, que eu acho um pouquinho chato de ficar decorando todos os valores, a gravidade, se ele não tivesse dado, a gente ia usar 10 mesmo. E a pressão atmosférica, mesmo que ele não tivesse dado, se ele não tivesse dado, a gente ia usar sem esse 1,01, ia ser só 10 a quinta. A diferença é que a gente ia obter aproximadamente 2 metros, tá? Porque aqui ia dar 1,21, aí a gente ia fazer 1,21 menos 1, ia ficar com 0,21. Aí a gente ia chegar e obter aproximadamente 2 metros, mas como ele deu 1,01, eu usei e aí fica um resultado um pouquinho mais bonitinho, tá? É isso. Então a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima questão. Valeu!